Há histórias que não te contaram sobre Konosuba. Salve gurizada, tudo bom com vocês? Se você já acompanha o meu canal há um tempo, você sabe que Konosuba tem muito material secundário. São vários spin-offs, tirinhas, dramas, CDs e um monte de baboseira que o autor vai mandando pra gente ter o que ver, né? E um desses conteúdos secundários mais Eu só vi o anime de Konosuba. comuns são as short stories. Eu não terminei nem a história da Megumi. As short stories são literalmente o que o nome diz, histórias curtas, que o autor cria simplesmente pra encher linguiça. Tipo, ele lança um volume novo, ele bota uma historinha. Tem uma votação, ele bota uma historinha. Tu compra um DVD do anime e tem uma historinha. Ah, velho, tá farmando, tá certo, tem que farmar. Do jeito que eu tô falando aqui, até parece que eu não gosto dessas histórias, mas é muito pelo contrário. Todas elas são muito legais e adicionam bastante coisas, tanto A da Megumi eu assisti acho que 2 episódios. na história quanto sobre o mundo ali de Konosuba. Eu já fiz um vídeo falando sobre algumas dessas histórias curtas e nesse vídeo aqui eu vou fazer isso de novo, só que não vai ser exatamente igual. Aquelas histórias do outro vídeo são histórias que nunca foram publicadas oficialmente, mas essas daqui foram publicadas, né? Só que dificilmente você vai achar elas por aí. Isso porque essas histórias aqui saíram com coisas bem específicas, tipo votações de popularidades, artbooks e umas paradas assim que a gente praticamente não encontra no ocidente, imagina no Brasil. Mas chega de falação, né, meu povo? Vamos lá, no vídeo de hoje eu apresento pra vocês as histórias que não te contaram sobre Konosuba. Bom, nesse vídeo eu vou contar 3 histórias pra vocês, e 2 delas lançaram como prêmio de uma enquete de popularidade que teve em 2019. Nela fizeram uma votação pra rapaziada escolher os melhores O personagens filme é depois da segunda, né? Pior que eu nem sei, mas acho que é. da obra, e os 3 primeiros lugares iriam receber uma historinha focada neles. A ordem dos vencedores Rapaz, a Aqua tá com muito peito ali naquela arte. foi Aqua em primeiro, Megumi em segundo e Darkness em terceiro. Antes que o otaquinho médio venha me perguntar como caralhos a Megumi perdeu pra Aqua, eu já vou dizendo que a deusa das lambanças estava cheatada, tá? A votação Aí, ó, tá vendo? funcionava assim, você poderia Tem não, mas isso tudo ali não, tu é doido, é? votar um determinado tempo, uma Eu conheço o tamanho dos peitos dos personagens dos animes que eu assisto. vez por dia em cada personagem. E Eu analiso adequadamente. cada vez que você votava em um personagem, você dava 10 pontos pra ele. Só que acontece que na hora que você ia votar especificamente na Aqua, lá aparecia Virou a opção de cubo, votar como rapaz. cultista de Axis. E quando você clicava nessa opção, você não só votava nela, como o seu voto valia Qual a preferida de vocês, rapaziada? A Aqua, a Megumin ou a Darkness? 5 vezes mais. Então, Ou nenhuma das 3 e é aquela ladra lá? Rapaz, aquela ladra... Aquela lá. se assim, se Rapaz. todos os personagens ganhavam 10 pontos por dia, a Aqua podia ganhar 50. Ah, que foi, hein, fãzinho da Megumin? Só o waifu perdeu? Olha só que A Silvia. Mas mudando de assunto, se você for uma pessoa um pouco mais atenta, você vai ter reparado que eu disse que vou contar 3 histórias nesse vídeo, só que 2 vão ser dessa votação de popularidade. Tá bom. Daí tu me pergunta, Cazulixo, por que você não vai botar a última historinha, a história da Darkness? E eu lhe respondo, meu caro companheiro. É porque na historinha da Darkness não tem nada demais, então eu quis ir lá e botar uma história bem mais absurda pra fazer um clickbaitzão na thumb. Tá, aqui a Tam não tem nada a ver, não. Dessas 3, provavelmente a Megumin, porque eu acho ela mais legal. Mas fora as 3, seria a Wiz lá. A Wiz é fofa mesmo. Não dá pra escolher a Megumin nem lascando, pô. Não dá pra escolher a Megumin nem a Aqua. A Aqua é muito preguiçosa. De todas as edições das 3, a Darkness. A Darkness, tá ligado? Agora, a Megumin não dá, mano. É melhor a Yun, que é aquela arquirrival dela. Desculpa. Bom, a primeira história começa com a A Yun é melhor. rapaziadinha na guilda de aventureiros, só que dessa vez eles tinham recebido Tapete Darkness! um pedido Yun só chora. Mas porque a Megumin fica sendo larápio com ela. especial. Normalmente as pessoas colocam os pedidos na guilda A Megumin é engraçadinha, é chata. A Darkness eu acho sem graça. Eu acho sem graça a parada do masoquismo. Não, mas fora isso aí, pô, as 3... Se você fosse escolher uma pra casar, a Darkness, ela é legal, ela é fofa, ela cozinha, ela é amorosa. As outras 2 não chegam nem perto. e foda-se, né? Qualquer um A Aqua tá só pensa nela mesmo e pau no teu cu. pode fazer a tua missão. Mas se você for um aventureiro
Que Megumin! Aventureiro mais conhecido, as pessoas podem fazer pedidos especificamente pra você. Até aí tudo bem, né? Não é algo tão impressionante assim. O problema é que o pedido era justamente pra Aqua. Digiri. A Megumin diz que pra chamar logo a Aqua pra fazer uma missão, a pessoa com certeza tem que estar mal intencionada. E a Darkness diz que talvez a pessoa só seja nova na cidade, porque ninguém em sã consciência chamaria a Aqua pra uma missão. A Aqua diz que se elas continuarem falando essas coisas, ela vai botar uma maldição nelas, que vai fazer o Kazuma aparecer quando elas estiverem tomando banho. Ela apoia, né? O Kazuma fica bem interessado na maldição e pergunta claro. como é que ela funciona. Claro. Só que quem interrompe ele é a recepcionista da guilda, Essa aí é dentro também. Rapaz! dizendo que avisou várias vezes pro cara que chamar a Aqua era furada, mas mesmo assim o maluco insistiu. A Aqua ameaça botar uma maldição nela também e a Luna Mas se tu não for um desgraçado, a Darkness ia te trair. Eu não acho que ela trairia, não, mano. desviou o assunto, dizendo pra ela não fazer isso, Ela não tem essa personalidade. Ela é masoquista? Ela é. Mas eu acho que trair ela não trairia, não. porque depois de ouvir o pedido, ela entendeu porque chamaram justo a Aqua. A cena corta pra um bando de aventureiros, juntando um Tá, monte pô. de vinho na frente da cidade. Acontece que já fazia um bom tempo que não chovia em Axel, e os aventureiros da região estavam sendo prejudicados pela seca. Então o maluco pediu especificamente pra Aqua fazer um ritual ali e pedir pros espíritos da água trazerem chuva pra cidade. Só pra deixar claro, geral da cidade sabe que a Aqua tem afinidade com a água, né? Por conhecer ela. Não pensem que os caras acreditam que ela é uma deusa nem nada do tipo. Enquanto a rapaziada ia juntando as bebidas ali, o Kazuma pergunta se isso realmente vai funcionar e Ah, será que foi tua comparação, Gui, bro? Eu não sei se foi ele tá me defendendo. Obrigado. Obrigado, Gui, bro. fala se não é mais fácil eles só usariam o criar água nas plantações, ao invés de ter todo esse trampo de invocar espíritos. A Aqua fala que não dá pra fazer isso, porque quando você usa uma magia de água, você não tá criando água do nada, e sim pegando água da atmosfera e trazendo pra você. Então isso não iria funcionar a longo prazo. O Kazuma fica meio pensativo e vê que até que faz sentido, porque se as pessoas simplesmente criassem água do nada, podia ter alguém que invocasse uma quantidade infinita de água e poderia acabar, sei lá, inundando o planeta. Mas como a quantidade de água é sempre a mesma, eles nunca vão ter problemas do tipo. O Kazuma pergunta se quando ele usa o criar terra, ele tá pegando a terra debaixo deles, e a Aqua diz que só sabe sobre a água, e fala que a terra deve vir de algum espaço misterioso aí. O Kazuma se beleza. sente burro de levar a Aqua a sério por um momento, e a Megumin aparece ali com alguns vinhos e pergunta pra Aqua se ela não tá pedindo pra rapaziada trazer essas paradas só pra ela beber depois. A Aqua diz que nunca faria algo Tá, nunca faria. assim, e a Darkness aparece ali com um vinho ultra caro que ela pegou do pai dela, e a Aqua fala pra ela deixar aquele ali separado, porque ele vai servir pra outra coisa. Bom. Mas é cara de pau mesmo. Só pra deixar claro, no mundo de Konosuba, as criaturas relacionadas à água gostam muito de vinhos e bebidas alcoólicas. E por causa disso, a Aqua tá juntando um monte de bebida ali, pra dar como oferenda pros espíritos trazerem a chuva pra cidade, entendeu? Um dos aventureiros fala que eles já terminaram de arrumar as bebidas, e a Aqua diz que vai mostrar do que uma deusa é capaz. Ela começa a fazer uma oração ali pra invocar os espíritos, só que ela mal começa a orar e os espíritos já vão se reunindo ali. Só pra Ela é uma Pra deusa. deixar claro, o Kazuma e os outros não conseguem ver os espíritos, mas eles conseguiam sentir que o ambiente estava ficando úmido, e por isso eles sabiam que os espíritos da água estavam ali. Olha, se você for parar pra pensar, Se o Kazuma não precisasse ser fraco pra comédia, o Kazuma seria bem forte. Aí que tá, ele nem é fraco. Assim, ele não é um grande herói, os caralho, mas ele não é fraco. Porque ele normalmente, ele pega o que ele vai precisar, tá ligado? Ele é inteligente para caralho, pô. Que ele fala, eu vou precisar de X coisa, vou fazer isso aí. Ele não morre. Tem isso também. essa é uma cena bem incrível de se ver. Isso se a Aqua não tivesse começado a falar que era pros espíritos enrolarem um pouco pra ela conseguir mais vinho. Geral ali percebe que essa história de juntar bebida era só lorota da Aqua, e a galera começa a pegar os vinhos de volta. A Aqua começa a dizer pros espíritos deixarem as garrafas mais caras pra ela, e enquanto eles conversavam, o tempo vai ficando cada vez mais fechado. O povo vendo que ia começar a chover pra caralho, vazam dali. O Kazuma já pega a Aqua e leva ela pra casa, deixando todos os vinhos pros espíritos. Bom, depois de fugir dali, realmente chove pra caramba, e a galerinha elogia a Aqua por ter feito algo de útil pelo menos uma vez na Ou seja, realmente os vinhos não era necessário. Como sempre. vida. E a história termina com o Kazuma dizendo que o culto de Axis ganhou um novo membro, depois da Aqua fazer um bonequinho dela que você vira de ponta cabeça e começa a chover. Mas isso daí já é uma outra Caralho. história.
Muito e não foda. existe, porque essa história realmente acaba aqui. Nossa segunda história começa do jeito mais clássico possível. Megumin Porra explode! toda. Como sempre, ela cai ali no chão e diz de um jeito muito épico de que o sacrifício dessa criatura não vai ser em vão, porque ele vai virar pontos pra grande maga. E o Kazuma diz que com certeza o kobold que tava andando ali sozinho vai viver pra sempre no coração dela. E a Megumin fala que ele não precisava deixar claro que era só um kobold. Acontece que a Megumin só viu um kobold, que é esse bichinho fraco andando por aí, e decidiu meter uma bomba no coitado. O Kazuma dá uma olhada em volta e vê que tinham 2 kobolds um pouco mais à frente. A Megumin fala que eles provavelmente foram traídos pela explosão e fala pro Kazuma levar eles até o cadáver do amigo pra dar uma morte digna Do pra ele. amigo. O Kazuma diz que como um aventureiro ele não pode deixar eles vivos e ele pega o seu arco e atira uma flecha no peito de um deles. A Megumin diz que o discurso dele foi bem dramático e fala que como ele sempre pontua as explosões dela, ela vai dar 72 pontos pra esse discurso dele. Ei, mano, esses dois se merecem, pô. Não, mas assim, se a gente for, os dois que vão se casar, tem que ser esses dois aqui, Barão. O Kazuma diz que ele vai ficar com vergonha se ela Eles são fila da puta, os dois são fila da puta, é 2 cachorros. É 2 cachorros, mas não tem condição não, é 2 desgraçados os dois, pô. ficar dando Eles se merecem pra caralho, quer spoiler? Pode dar. nota pra tudo que ele faz e ele repara que agora tinham 3 E pode dar o spoiler também. kobolds ali. A Megumin fala que por ele tá com medo de uns kobolds, ela vai abaixar a nota dele pra 60 e o Kazuma Ele não fica com ninguém, manda ela cavar a boca e fala que eles poderiam facilmente mas já acabou a história? derrotar esses bichos se ele largasse ela ali. Nisso, a Megumin agarra as calças do Kazuma e ele manda ela soltar, mas quando ele se dá conta já tinham 5 kobolds ali e eles estavam cada vez mais perto. Eles vão juntos pro mundo humano. Aí, ó. Porra, mas é o Cauã, tá dando a informação, né? Aí, rapaz. O Kazuma diz que não vai conseguir lutar com esse tanto de kobold sozinho e a Megumin fala pra ele transferir um pouco de mana pra ela, pra ele não precisar carregar ela. O Kazuma usa drenar no toque na Megumin e no exato segundo que ela recupera a mana, a menina sai correndo dali, dizendo que vai pedir ajuda na cidade. O Kazuma sai correndo atrás Eu dela. vi num vídeo dele. E fala pra ela não largar ele ali, só Deixa eu ver aqui. Como acaba o mangá Konosuba? O mangá Konosuba segue, tá? O mangá ainda não está finalizado. Detalhes do final. A ameaça do Rei Demônio, derrota dos generais, confronto final, derrota do Rei Demônio. Conclusão, a derrota do Rei Demônio marca... Porra, mas aí... O final de Konosuba. Ah, ué, mas tem o... Oh, meu Deus! Ah, deixa quieto. Quer saber, não. Cadê? que a Megumin para de correr e diz que tem kobolds na frente deles também. Os dois estavam completamente cercados e o Kazuma diz pra ela se preparar que na hora em que ele derrubar os da frente é pra eles correrem com tudo. Ele já ajeita suas flechas e a Megumin já se prepara pra dar uma cajadada nos bichos e os dois vão pra cima dos monstros. Depois de chegar na cidade, os dois estavam só o bagaço. Eles começam a esperar na fila pra entrar na cidade e ficam totalmente em silêncio, se perguntando como caralhos eles quase perderam pra um O degustador de bosta sabe. É foda, né? Esse comentário é forte. dos bichos mais fracos daquele mundo. A Yun Yun aparece ali na fila e cumprimenta a Megumin, perguntando se ela tava voltando da sua explosão Tem uma AU que a Megumin vai pro mundo humano. diária. Eu acho. Ah, porra. Pô, ninguém sabe de nada aqui. Junto com a Yun Yun tinha alguns aventureiros que falam que ela tinha salvo eles de um assassino de novatos que apareceu enquanto eles faziam uma quest na floresta. A galerinha fica elogiando a Yun Yun e ela fica toda vermelha que nem um tomate, só que a Megumin corta a brisa, dizendo que ela matava assassino de novatos Ele usa o Explosion pra se matar junto do Rei Demônio. Aí ele conclui o objetivo. Mas no fim ele aceita voltar pro mundo de fantasia. Aí, ó. quando era criança e Eu tomo, eles estão matando aqui o bicho. por isso eles não davam nem pro cheiro dela. Os aventureiros ficam bem impressionados e a Yun Yun diz que conhece ela há muito tempo, mas nunca ficou sabendo disso. A Megumin diz que nunca tinha comentado sobre isso porque é algo totalmente irrelevante pra um demônio carmesim. E fala que enquanto a Yun Yun tava brincando de maga, ela e o Kazuma estavam lutando com monstros terríveis na floresta. A Yun Yun fala que se é assim, é melhor ela Terríveis. reportar sobre esses monstros terríveis pra guilda e agarra a Megumin pra tentar ver o
cartão dela. As duas começam a brigar ali e a Yun diz que se ela não tiver mentindo, é só ela mostrar o cartão de aventureiros, e só que a Megumin se recusa. A galera que tava ali na fila começa a se juntar em volta da treta. De um lado, uma maga que é admirada por todos e consegue derrotar um assassino de novato sozinha, e do outro, uma maga que só faz cagada e quase morreu pra um bando de kobolds. Que é isso? Observando essas duas brigarem, o Kazuma se pergunta por Vamos tirar pau ímpar. que elas ainda discutem pra ver quem é a melhor, se isso já tá bem na cara. Agora vamos pular a historinha da Darkness, por motivos Cauã consegue passar fake news mesmo sendo uma fonte confiável. Eu tô dizendo, eu não acredito em nada que o Cauã fala nesse chat. extremamente nobres. Já falei, mano, se o comentário, a opinião vem do Cauã, você ignora. E vamos para uma história que lançou junto com o primeiro volume de Konosuba Nichijou. Esse volume não vem ao caso aqui, mas saibam que ele é um mangá com umas historinhas bobas e sem sentido, bem na vibe de Nichijou. Um anime mesmo, A né? história começa com o Kazuma carregando a Megumin, depois dela mandar sua explosão diária. Enquanto eles voltavam pra casa, os dois passam no centro comercial e lá se deparam com vários comerciantes vendendo frutas e vegetais. Provavelmente você já sabe, mas a maior parte das frutas e vegetais no mundo de Konosuba tem vida própria, o que dificulta muito na hora de você colher eles. E isso faz esse tipo de comida ser mais caro que o normal, só que o preço deles estavam ainda mais absurdos por estar no inverno, e no inverno é mais difícil você colher vegetal, né? A Megumin repara que o Kazuma tava de olho nos vegetais dali, pergunta se ele quer comprar algo pro jantar, e o Kazuma diz que ele vai jantar fora, já que as três tinham chamado a Yun e a Chris pra uma noite das garotas. Só que o Kazuma vê um vendedor dizendo que tá tendo um sorteio, que o vencedor ganha várias comidas caras, como melancias e abóboras. Melancia é Até caro? conta pro outro dia, com o Kazuma dizendo que não tá se sentindo bem. Ele acordou bem cedo porque tava com uma puta dor de estômago, e a Aqua dá uma olhada pra ele, diz que é melhor ele ir no banheiro antes de fazer um estrago ali no chão. O Kazuma fala que não tá com vontade de ir no banheiro e por algum motivo ele não tá com náusea nem com febre, e pede pra Aqua curar ele. Ela diz que se ele tiver doente, a magia dela não vai funcionar, porque os germes são seres vivos, e a magia de cura não mata nenhum ser vivo. Mesmo assim, ela usa magia de cura no Kazuma, e como ela mesma disse, não acontece nada. A Megumin que tava jogando no xadrez ali, diz que a magia de cura era pra pelo menos ter feito ele se sentir melhor, então provavelmente ele não tava doente. Ela pergunta o que ele comeu quando tava fora na noite passada, e o Kazuma diz que ganhou o prêmio de uma barraquinha de vegetais e comeu umas comidas de alta qualidade. E na hora, a Aqua e a Megumin já começam a brigar com ele, porque comeu um monte de coisa cara sem elas. A Darkness interrompe as duas, dizendo que nessa época do ano as comidas são feitas em estufas, então não tem como ele ter pego uma intoxicação alimentar. Ela Vírus são seres vivos, então é debatível. diz que na pior das Mas eu não considero. hipóteses pode ter um parasita dentro dele. O Kazuma já fica com o cu na mão e fala que não tem como ele ter pego um parasita se eles mal saíram de casa ultimamente. A Megumin diz que os parasitas são bem inteligentes e costumam se esconder em alimentos de alta qualidade por serem mais Eu sou um ser vivo, Léo, sim. Você é um verme, uma barata, um sanguessuga. difíceis Mas ainda assim um ser vivo. de estragar. E a Aqua ri da cara dele, dizendo que é bem fácil limpar os vegetais, só que provavelmente o Kazuma não fez isso antes de comer. A Aqua fala que se o Kazuma não se cuidar logo, vai acontecer que nem no filme do Alien, e o moleque na hora já tampa a boca dela e fala pra eles irem pro hospital. Depois de andar um pouco, eles chegam num lugar meio estranho. Era um prédio bem tenebroso e escuro, e o Kazuma pergunta se isso aqui é o hospital. A Aqua diz pra ele não se preocupar, porque não existem agulhas nesse mundo, e o Kazuma fala que nem é esse problema, ele só não tá afim de entrar nesse lugar tenebroso não. Só que as três empurram ele pra dentro. Na hora que eles entram, a recepcionista cumprimenta o Kazuma e o moleque já se vira pra ir embora, só que as três param ele e pergunta por que ele tá com tanto medo de um hospital, e ele diz que esse lugar definitivamente não é um hospital, e pergunta onde é que tá o Uma torre abandonada. médico. Um maluco usando um colar de ossos e uma capa preta aparece ali, dizendo ser o médico, e o Kazuma fala que ele parece mais um feiticeiro do que um médico. A galera olha pra ele com uma cara confusa e falam que os feiticeiros são uma das classes avançadas de médico, e o Kazuma pergunta por que raios eles botam feiticeiro pra curar os outros, ao invés dos padres ou sacerdotes. A Aqua diz que como a magia de Eu vi um resumo do final resumindo, mas ainda. Eles lutam contra o Rei Demônio, o Kazuma morre e conversa com a Ares. A Megumin no final ensina a Explosion pra Yun. Darkness consegue uma província e tem vários pretendentes. E no final a Aqua tenta reviver ele. E o Kazuma só espera pra ela conseguir. No final não é dito com quem ele fica, mas ao que parece tudo indica que seria a Aqua.
Não, Aqua não. de cura não mata os germes, os feiticeiros usam voodoos e maldições pra curar os outros. E mesmo não entendendo, Kazuma fica um pouco mais aliviado. O médico chama ele pro consultório e comenta baixinho que tem inveja dele ser amigo de umas beldades como essa, e na hora o Kazuma já sai correndo na direção da saída. Só que de novo as três agarram Eu ele, iria. o moleque na sala. O médico pergunta o que ele tá sentindo e a Aqua fala que o Kazuma tá reclamando É porque a skin dele não ajuda. Aí, ó. de uma dor no estômago desde manhã. O médico diz que não dá pra saber muito sobre isso, e vai ter que abrir o Kazuma pra ver melhor, e na hora o moleque já começa a se debater ali. A Darkness e a Megumin agarram ele, o Kazuma até tenta usar o Drenar no toque nas duas, só que o médico chega nele e bota o moleque pra dormir. O Kazuma acorda em casa e na hora que ele levanta ele já usa o Drenar no toque na Darkness e na Megumin, que estavam ali do lado da cama dele. As duas começam a gritar e o Kazuma fica putaço, dizendo que elas quase mataram ele só por causa de uma dor no estômago. A Aqua que tava ali fala que ele tá exagerando e pergunta se ele já tá melhor. O Kazuma percebe que a dor já tinha passado e pergunta se realmente tinha um parasita no estômago dele, e a Aqua diz que o problema era a melancia. Acontece que o Kazuma comeu uma melancia na última noite e engoliu as sementes e literalmente começaram a crescer melancias na barriga do maluco. Ah, porque a melancia ela era O diferente. Kazuma percebe que foi bem cuzão com o médico e diz que vai agradecer ele depois, e a Darkness fala que o médico disse que curou outra parte dele, mas não falou o que era. O Kazuma dá uma analisada no seu corpo e percebe que alguma coisa lá embaixo tinha crescido. Tá, porra! Aí eu ia. Eu ia, Pex. Eu ia, Pex. Ia sim, Pex. Ele se levanta e diz que definitivamente vai agradecer aquele médico, e enquanto as meninas perguntavam o que ele tinha curado, o Kazuma se lembra da triste média dos japoneses. E essas foram as histórias que não te contaram sobre Konosuba. Caso você esteja se perguntando, sim, tem várias outras histórias como essa, então eu tenho conteúdo suficiente sim pra fazer uma parte 2 desse vídeo. Até porque falta aquela história da Darkness, né? Mas e aí, o que vocês acharam do vídeo? Rapaz, eu gostei, mano. Eu gostei. Konosuba é tão bom. Konosuba é tão bom. Agora o cara tem o pênis ereto. Nice. Valeu a pena. Valeu a pena. Imagina, tu vai no médico pra tratar a gripe e volta com um pênis maior. Rapaz, só vantagem. Essa dubladora do Japão é mais esquisita que eu. Que eu? Eu nem fiz nada. Que porra foi que eu fiz? Eu vou mijar. E eu vou escovar o dente. Porra, botaram uma música boa pra vocês ouvirem, rapaziada.